Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos, se tornando uma pessoa em harmonia consigo mesmo ou consigo mesma. Então, às vezes, nós sofremos emocionalmente porque nós não estamos sendo atendidos no que nós estamos pedindo. E hoje eu vou dar alguns atalhos baseados nas minhas vivências, experiências, estudos, pesquisas. E também a gente vai poder refletir sobre esse tema. Estamos recebendo o que nós estamos pedindo? E vamos entender também quais as energias estão envolvidas nesse processo de pedir e receber. Então a minha sugestão é que você assista o vídeo ou a live até o final, pois das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar na prática imediatamente. Obrigado, Elza, tá conseguindo ouvir bem? Yolanda Cavalcante, boa noite, muita paz. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui à live. Quero agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui na live. Boa noite, Gelu, também entrou aqui. Boa noite, bem-vindos. Então vamos continuar. Eu já realizava trabalhos voluntários quando ocorreram essas experiências que eu tive e vou relatar nessa live. Mas naquela época, naquele momento das ocorrências, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo, estava acontecendo na minha vida. Então, que tipo de coisas que aconteceram eu não estava entendendo bem. Bom, entre furtos e roubos, eu tive pelo menos aí umas 8 experiências mais intensas e várias outras menos intensas. E eu vou relatar sobre isso na live de hoje, desses vários furtos e vários roubos. E também eu sofria bullying, ou seja, assédio moral no meu trabalho, de uma pessoa que tinha um cargo hierárquico superior ao meu. Então, assédio moral é quando nós somos submetidos a situações humilhantes ou constrangedoras, de forma repetitiva e de forma prolongada. Então, foram 2 casos, e o terceiro caso que eu vou relatar é a demissão que eu tive. Aliás, já passei por vários processos de demissão, mas teve um deles que me chamou a atenção. Eu fui demitido no momento em que houve uma reestruturação na empresa em que eu trabalhava e de repente eu fui desligado. Então vou relatar essas 3 experiências e associar isso com o tema de hoje. Estamos recebendo o que nós estamos pedindo? Então o que vocês acham que aconteceram nessas situações? Ou por que vocês acham que aconteceram esses fatos? O caso dos furtos e dos roubos, o bullying que eu sofri, o assédio moral e também a demissão. Então, enquanto vocês comentam aqui, eu vou começar a estruturar o material e mais lá para frente eu vou relatar sobre essas experiências. Yolanda Cavalcante escreveu: seu semblante já transmite paz. Obrigado, Yolanda. Tatiane Rodrigues disse: boa noite, amigo. Boa noite, Tati. Quanto tempo. Então sejam bem-vindas aqui à live. Então o tema de hoje é: estamos recebendo o que nós estamos pedindo? Então eu encontrei uma história num livro que eu vou compartilhar com vocês. Era um caso onde tinha 2 pessoas conversando e um deles perguntou: você acha que Deus conhece os nossos mais secretos sentimentos, os nossos mais secretos pensamentos? E outro respondeu: claro, é um dos atributos de Deus, que é a onisciência, ou seja, ele sabe de tudo. Aí outro falou: se Deus sabe de tudo, conhece melhor as nossas necessidades até mais do que nós mesmos, então por que nós devemos orar? E outro respondeu: nós oramos não para trazer Deus até nós, para chamar sua atenção, pois ele está presente em tudo e em todos. Então o objetivo da oração é nós nos colocarmos em contato com ele, preparando o nosso coração para assimilar as bênçãos. Então, da mesma forma, uma pessoa pode morrer de sede dentro de uma caixa d'água se não abrir a boca para beber a água. E assim também, se nós não expressamos que precisamos de algo, por mais próximo que a pessoa esteja de nós, essa pessoa não saberá o que nós precisamos. Por isso, se nós não expressamos de alguma forma o que nós estamos precisando, fica faltando uma conexão
como se fosse uma chave de liga e desliga. Então, para que a outra pessoa possa saber o que nós estamos precisando, é importante que nós possamos expressar de alguma forma. Então, tem um outro caso também que eu vou relatar aqui. Imaginem uma pessoa que está num estacionamento de um shopping e esse estacionamento está lotado. Não encontra a vaga e pede ajuda para Deus para conseguir essa vaga. Então passa mais um momento e aparece uma vaga. E o que normalmente acontece nessa situação? Tem duas opções. Uma delas é dizer assim: que sorte que eu tenho, apareceu uma vaga bem aqui na minha frente. E a outra situação é: obrigado, Senhor, por disponibilizar essa vaga para mim. Então nós vemos que uma oração ela tem 3 objetivos. Um dos objetivos é para nós pedirmos, o outro objetivo é para nós louvarmos ou enaltecermos, o outro objetivo é para nós agradecermos. Mas em nenhum momento a oração deve ser usada para nós exigirmos algo. Maria Moreno, boa noite, muita luz, sua paz é contagiante. Obrigado, Maria Moreno. A Fátima Chaves também disse boa noite, paz de Jesus, amor de Maria Santíssima. Obrigado, Fátima Chaves. Estejamos todos na paz de Jesus. Então eu falei com relação aos 3 objetivos da oração, que é pedir, louvar e agradecer. Então é importante nós lembrarmos da importância da gratidão e termos o hábito de agradecermos todos os dias. Quando acontece alguma coisa de bom, podemos agradecer. E quando algo acontece que nós achamos que não foi muito bom, também podemos agradecer. E quando não acontece algo, também agradecemos. De repente nós podemos ser evitados de entrar numa situação delicada. Então, algo que não aconteceu para a gente, que tem sido algo de bom para nós. Por que é importante a gratidão? Porque tudo o que acontece na nossa vida tem um motivo. Sabemos que nada acontece por acaso. Então, o próprio Jesus, ele nos guiou quando nos ensinou na prece, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então, para que nós possamos também lembrar dessa frase. Então, Deus, ou o universo, nem sempre responde exatamente com o que nós pedimos, porque nesses casos estamos enxergando apenas uma pequena parte da realidade. E aí pode acontecer de nós nos aborrecermos com Deus por nós não sermos atendidos. Podemos até brigar com Deus, cortar relações com Ele, ficarmos de mal com Deus. Então, quando nós oramos e pedimos algo, qual a sugestão a fazer depois? Então, fazemos uma oração e pedimos o que temos para fazer depois. Qual é a sugestão? Nós procurarmos nos desfazer de qualquer inquietação, qualquer ansiedade e serenar os nossos pensamentos para acolher as respostas da divina providência. É nós nos desapegarmos da resposta, não termos pressa para ter resposta. Porque se nós temos a ansiedade de obter resposta, nós não vamos estar em sintonia com o universo, não vamos estar em sintonia com Deus. Naquela agitação, vamos estar em uma sintonia mais baixa. É importante nós nos elevarmos em pensamento e termos esse desapego para podermos entrar em sintonia. Então, muitas vezes, a resposta vem de uma forma discreta, sutil, e não como demonstrações espetaculares, como um show de fogos de artifício. Então, quando nós oramos e pedimos, em seguida nós devemos prestar atenção. Prestar atenção por quê? Porque algo virá, seja por alguém ou por intermédio de alguma coisa, nos dando, na essência, as informações ou os avisos que nós precisamos. Isso pode vir através de uma advertência, pode vir através de um conselho, pode vir através de uma frase orientadora, uma palavra de bênção de alguém, uma palavra de um amigo, ou mesmo a página de um livro que nós estamos lendo, uma notícia. Pode acontecer até um simples cartaz que nos apareça no caminho, ou pelas mensagens que a natureza nos dá,
em silêncio. Então existem outras formas também de nós recebermos as respostas, sejam através das emoções que surgem na nossa alma, de ideias imprevistas que surgem no nosso pensamento, que são as intuições, as inspirações que nos convidam a fazer reflexões. Então, com relação a essa questão da atenção, é imprescindível nós fazermos silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e os nossos desejos. Não só para ouvir as respostas de Deus, mas também aceitar essas respostas, reconhecendo que as respostas do alto são sempre ao nosso favor, apesar de que às vezes, naquele momento, pareçam estar contra nós. Então, na oração do Pai Nosso, tem um trecho onde nós falamos: livra-nos do mal. E nós esperamos, ou ficamos esperando, que Deus nos tire todo o mal que está acontecendo, todas as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Só que às vezes a nossa consciência ainda não assimilou exatamente o que é bom e o que é mal. O que nós achamos que é mal, na realidade, tem um benefício para nós, que nós não estamos conseguindo enxergar naquele momento. Então, o que está acontecendo conosco é uma prova para nós passarmos para um outro nível de consciência, um outro nível de competência. E depois, quando nós passarmos por essa prova, nós vamos ter um testemunho para contar. Assim como já passamos por várias outras provas e temos esses vários testemunhos, se estamos passando por uma dificuldade agora, nós, depois de passarmos nessa prova, teremos mais um testemunho para contar, mais uma história para contar. Só que nesse meio da prova, enquanto nós estamos participando desse processo da prova, às vezes nós falhamos. Falhamos nessas provas, falhamos nos compromissos que nós mesmos assumimos. E quando nós falhamos, é natural que nós erremos, porque faz parte do processo de aprendizado. Por isso que Deus nos permitiu reencarnarmos várias vezes, lembrando que reencarnação não é nenhum dogma religioso ou dogma de alguma cultura, mas sim algo que já foi demonstrado cientificamente como sendo uma lei biológica. Eu até comentei em um dos vídeos sobre as pesquisas realizadas pelo Dr. Ian Stevenson. Então, o Dr. Ian Stevenson fez pesquisas científicas com mais de 3.000 casos e ele escreveu várias obras, e esta é uma das obras. Os livros que ele descreve também são bem grossos. Então, existem várias pesquisas científicas realizadas por ele, por Banerjee e vários outros pesquisadores que comprovam cientificamente a questão da reencarnação como sendo uma lei biológica. Voltando na questão da oração, quando fazemos uma oração e nós não somos atendidos da forma como nós desejávamos, muitas vezes acontece um desconforto, que são as nossas dores, os nossos sofrimentos. E nesses momentos é importante nós lembrarmos que tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão de existir. Nada acontece por acaso, como eu já comentei agora há pouco, né? Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade, de sintonia. Porque o universo não é caos, o universo é cosmos. O universo não é desordem, o universo é ordem, é algo ornamentado. Mas ambos são necessários, tanto o caos quanto o cosmos, porque é necessário existir um movimento para nos levar à evolução, ao progresso e não à estagnação. Então, assim como existe o macrocosmo que nós vemos fora, nós podemos fazer uma analogia com o microcosmo que temos em nós. Então, tudo que nós vemos da natureza fora existe também dentro de nós. E quando nós realizamos alguma atividade, provocamos um mini caos e o nosso organismo automaticamente se reorganiza para buscar o equilíbrio, o cosmos. E isso tem a ver também com o nosso livre-arbítrio, regido pelo nosso grau de consciência.
a realização das nossas atividades, se nós fazemos as coisas de forma equilibrada ou de forma mais desequilibrada, né? Não tão equilibrada. Então a Elza escreveu aqui, disse que também pode vir com as suas falas que nos dão tanta paz. Obrigado, Elza. Então existe o fenômeno da sintonia, o fenômeno da ressonância, ou o fenômeno da sincronicidade. Então a sintonia, a ressonância é muito estudado pela física. E a sincronicidade? Esse é um termo também trazido por Carl Gustav Jung no livro Sincronicidade. Se alguém quiser se aprofundar mais nesse termo, sincronicidade, existe essa obra também de Carl Gustav Jung. Eu vou exemplificar também esses casos, tá? Então não precisamos se preocupar com os termos, que o livro não é tão simples de ler. Esse livro de Carl Gustav Jung é bastante científico. Então, quando nós estamos realizando algo que, por mais que nós insistamos naquele caminho, não dá certo. Então, se a gente começa a fazer algo, ficamos insistindo naquele algo e não dá certo, é bom nós pararmos para refletir sobre o que não está em sincronicidade com o universo, ou em sintonia com os desígnios de Deus. Porque quando nós vamos realizar algo e as coisas começam a dar certo um atrás do outro, significa que nós estamos em sincronicidade, ou nós estamos em sintonia com os nossos desígnios ou os desígnios de Deus. E muitas vezes Deus, ou o universo, nos dá vários sinais para percebermos esta mensagem, e às vezes nós não percebemos. Não sei se vocês já assistiram o filme Batman Begins. O filme Batman Begins eu assisti pelo menos umas 10 vezes. Só não assisti mais porque a minha esposa não aguentou mais, né? Mas é um filme bastante interessante, onde tem vários ensinamentos morais. Então tem uma parte do livro, tem uma parte do filme, em 2 momentos do filme, em que é dito assim: fique atento ao que cerca você, ou você não está observando o ambiente. Então muitas vezes acontecem os sinais à nossa volta e nós não percebemos o ambiente, não percebemos esses sinais porque nós não estamos atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Esses sinais também nós encontramos num filme, esses sinais da sincronicidade, né? Nós encontramos naquele filme O Mistério da Libélula, de Kevin Costner. Então, para quem já assistiu, vale a pena assistir de novo, percebendo ou prestando atenção a esse contexto da sincronicidade. Então nós vimos que o mesmo sinal é mostrado várias vezes e até de formas diferentes. A Elza escreveu: adoro sincronicidade, acontece muito comigo. É importante que você já está percebendo isso, Elza, que a sincronicidade está acontecendo muito com você, que bom. A Elza escreveu aqui: seus pensamentos estão de acordo com o que também entendo, só preciso ser mais efetiva. Estamos todos nesse caminho de aprendizado, Elza. Não é só você não, eu também estou nesse caminho de aprendizado. Mas obrigado pelos seus comentários. E boa noite para a Simone, que entrou também aqui na live. Bem-vinda, Simone. Então, retomando os casos que aconteceram na minha vida. Então eu relatei a situação em que eu passei por pelo menos 8 situações de furtos ou roubos, né? Então naquele momento, naquela época, eu não entendia nada. Mas depois de estudar e verificar algumas evidências da lei de ação e reação, comecei a entender melhor. Eu fiz algumas pesquisas referentes ao nosso perispírito, ou corpo espiritual, que é chamado também pelo engenheiro Hernani Guimarães de modelo organizador biológico, ou pelo biólogo Rupert Sheldrake, que é chamado de campo morfogenético. Uns nomes bastante esdrúxulos, né? Bastante difíceis de falar. Então o que vem a ser isso? É que conforme nós vamos passando pelas várias experiências e também pelas várias reencarnações, nós vamos armazenando no nosso corpo espiritual um histórico de todos os patrimônios que nós fomos adquirindo nessas várias existências. Tanto os patrimônios bons quanto aqueles que não são tão bons. Nós armazenamos tudo e fica tudo impregnado em nós.
Então eles ficam armazenados e quando nós reencarnamos, nós vamos atraindo como se fosse um ímã, atraindo os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo o que nós armazenamos dentro de nós mesmos. Então, baseado nesse posicionamento, certamente eu devo ter lesado muitas pessoas no passado e eu estava passando por aquelas experiências para sentir na pele o que eu fiz as outras pessoas sentirem. Então, se eu passei por momentos de furtos e roubos, muito provavelmente eu devo ter feito isso e eu estava também espiando por essa situação. Daí eu concluí que, além de eu estar passando por momentos de expiação, os furtos e roubos estavam sendo alertas para eu não recair no mesmo erro. Então, todo esse entendimento, eu passei a entender melhor cada uma dessas ocorrências que eu não entendia naquela época que estava acontecendo. Mas depois de pesquisar essa situação de que nós impregnamos em nós armazenamos em nós temos uma memória de todo o histórico das coisas boas e das coisas não tão boas que nós fizemos e atraímos tudo, quando nós reencarnamos, nós vamos tendo um entendimento diferenciado disso. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu também utilizei para entender a questão do bullying, do assédio moral gratuito que eu sofria no trabalho, em uma empresa que eu trabalhei. E certamente eu devo ter sido uma pessoa muito autoritária no passado, ou mesmo na vida presente. E eu estava resgatando essa experiência de forma expiatória. Somando essa questão do bullying com a outra questão anterior, do exemplo anterior, é muito provável que eu utilizava do meu autoritarismo, através do assédio moral, para lesar o bem das outras pessoas também. Então isso foi um alerta para eu não recair no mesmo erro e procurar realizar coisas boas para ajudar pessoas nessa encarnação. Mas o importante de tudo isso é não carregar a culpa das coisas erradas que nós fizemos no passado, e sim assumir a responsabilidade em acertar dessa vez. Então, com base em que eu me apoio para concluir tudo isso? Então, eu fiz pesquisas e fiz experiências também com relação a essa situação. E fiz pesquisas também em terapias de regressão de memória e também de vidas passadas, com fontes seguras, fazendo sempre um comparativo de uma coisa com outra. Então, com relação às experiências de vidas passadas, além de algumas palestras, alguns vídeos que eu assisti, algumas aulas, eu busquei informações em livros, como por exemplo este, Recordando Vidas Passadas, da psicóloga Helen Wambach. E ela escreveu também um outro livro que é denominado Vida Antes da Vida. E tem um outro livro também chamado Muitas Vidas e Muitos Mestres, do Brian Weiss, também bastante interessante, onde eles trazem situações, trazem experiências de regressão de memória e também regressão de vidas passadas. Então, fazendo essas pesquisas e entendendo a questão da reencarnação, eu fui entendendo que nós trazemos muitas coisas do passado para a vida presente. É importante salientar que quando eu falei de terapia de regressão de memória e de vidas passadas, eu não estou incentivando nem indicando a terapia para que possa ser usada apenas para realizar uma curiosidade, porque além de ser muito perigoso, ele pode afetar o nosso presente e afetar o nosso futuro, dependendo da forma como o terapeuta não devidamente qualificado conduz esse processo. Esse estudo que eu fiz foi para demonstrar a base do meu conhecimento. Então nós não precisamos fazer regressão de memória para saber o que nós fizemos no passado. Basta nós examinarmos o ambiente e ver os fatos que estão acontecendo hoje conosco, que já são uma terapia de regressão de memória e já é uma terapia de vidas passadas. Então eu comentei logo no início da live, a Elza indicou aqui no filme Interestelar também. Interestelar tem a questão da
Interestelar. Então, no filme Interestelar, também tem esse tema da sincronicidade. Então, mais uma dica aqui para vocês. Filme Interestelar. Obrigado pela dica, Elsa. Então, eu comentei logo no início dessa live que quando as coisas aconteceram comigo, eu já realizava trabalhos voluntários. O que tem a ver isso com os casos que aconteceram? Bom, eu estava praticando o bem através dos trabalhos voluntários, mas não estava recebendo o bem que deveria vir de volta. Como que nós explicamos isso? Então, às vezes também vemos pessoas que foram boas a vida toda, passaram por vários sofrimentos até injustificáveis se nós analisarmos a vida da pessoa. Como que a gente consegue explicar? Então, tem muitas pessoas que não entendem esse processo e acham que é um castigo de Deus. Mas Deus não castiga. É a lei natural de causa e efeito. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, descendente de japonês que eu sou, também como arroz. Então, no caso, não como muito não, porque tem muito carboidrato, né? Eu faço uma dosagem adequada para não afetar a minha saúde. Então, com relação à plantação do arroz, a plantação do arroz, ela tem um processo que demora mais ou menos de 100 a 140 dias. Então, uma vez que é plantado arroz, ele demora de 100 a 140 dias para poder ser colhido. Então, vamos imaginar que tem um terreno e uma parte desse terreno tem uma plantação de arroz que está pronta para ser colhida. E tem uma outra parte dessa região aí onde estamos fazendo a plantação que nós vamos ainda semear o arroz. Então vamos supor que nós estamos semeando o arroz e naquele momento também nós podemos colher aquele arroz que está pronto. Só que aquele arroz que está pronto para ser colhido, ele foi plantado antes. Então muitas vezes as coisas que estão acontecendo para nós agora são coisas que nós plantamos antes. E o que nós estamos plantando agora, nós vamos colher depois. Então, por isso que muitas vezes a gente vê situações em que pessoas realizam o bem, mas naquele momento parece que a pessoa está sofrendo com uma outra situação. E na verdade, todos esses males têm uma finalidade. Eles não vêm para soterrar os nossos caminhos, eles vêm para mostrar novos caminhos, novas oportunidades de aprendizado para nós. Então, todos esses males têm a sua razão de ser. Então, se nós conseguíssemos dilatar a nossa visão espiritual e pudéssemos ver o nosso passado, verificaríamos tudo isso, que tudo é uma relação de causa e efeito. E com relação à demissão que eu tive no meu emprego, então teve uma determinada empresa que eu estava trabalhando e eu precisava viajar toda semana para Curitiba, onde eu viajava na segunda de manhã, ficava segunda e terça-feira em Curitiba e depois ia para Porto Alegre na própria terça-feira à noite. Ia para Porto Alegre e na quarta-feira ficava o dia em reuniões e voltava para São Paulo na quarta-feira à noite. Bom, então segunda e terça ficava em Curitiba, quarta ia para Porto Alegre, estava em Porto Alegre e quarta-feira à noite voltava para São Paulo. Bom, então o que é que aconteceu? Essa era a minha rotina semanal. Então toda semana eu fazia essas viagens, até que aconteceu uma demissão repentina, depois de uma reestruturação diária, onde o meu chefe foi substituído por outro, e eu tive, nesse caso, esse desligamento. Na época eu não entendi por que aconteceu aquela demissão. E eu sabia que a resposta viria depois. Então eu não fiquei apegado à resposta. Apenas levantei a questão. E em algum momento viria a resposta. Então, quando eu já estava trabalhando em uma outra empresa, já há vários meses, eu fiquei sabendo, através de uma notícia, que tinha ocorrido um acidente de avião da TAM em São Paulo, no aeroporto de São Paulo. Então foi um momento realmente chocante para todos que acompanharam esse fato. Só que a ficha não caiu para mim. Só depois, quando eu vi o horário do voo desse avião da TAM, que a ficha caiu. Era o mesmo voo que eu pegava toda quarta-feira vindo de Porto Alegre para São Paulo. E muito provavelmente, se eu não tivesse sido desligado na empresa, provavelmente
eu estaria dentro desse voo e não estaria fazendo a live para vocês hoje. Então tudo tem um motivo. Tudo que acontece tem um motivo. Então muitas vezes quando algo acontece e nós achamos que aquilo não foi muito bom, em algum outro momento vai vir a resposta para nós. Nós vamos ter um entendimento. E tudo vai fazer sentido para nós e nós vamos deixar de sofrer. Com relação àquele desligamento, recursos foram mobilizados para que eu não fosse envolvido naquele acidente fatal, pois muito provavelmente eu ainda tinha coisas para realizar aqui junto com vocês, por exemplo, essas lives. E todas as outras vezes que eu fui demitido, porque não foi uma única vez, todas as outras vezes que eu fui demitido também sempre tinha algum motivo por trás. Tudo fazia sentido depois de um determinado tempo. A resposta só vinha depois. Então tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. É necessário a gente ter a paciência e prestar atenção no ambiente para ver qual é a resposta que nós estamos recebendo. Edileuza entrou. Oi, Hugo. Oi, Edileuza. Boa noite. Natália também entrou. Boa noite. Então, o que é que nós concluímos de tudo isso que nós falamos hoje? Concluímos que todas as coisas que nós pedimos que não são atendidas é porque às vezes nós esquecemos do que nós pedimos antes de reencarnar. Então nós pedimos as coisas e achamos que nós não estamos sendo atendidos, porque às vezes nós esquecemos do que foi combinado antes de nós reencarnarmos. Por isso, se nós analisarmos o que nós estamos fazendo, se nós observarmos o que nós estamos dizendo, se nós meditarmos em torno das nossas aspirações mais ocultas, que estão lá no profundo da nossa alma, e escutar no nosso interior, durante a realização das nossas atividades, nós vamos encontrar os nossos desejos mais íntimos de realização do que a vida espera de nós. Então, uma coisa que eu coloquei aqui é dos desejos mais íntimos de realização do que a vida espera de nós, e não do que nós esperamos da vida. E tudo isso norteiam um caminho que nós fomos convidados a seguir e nos esclarecem e nos confortam sobre aquilo que nós estamos pedindo e o que nós estamos recebendo. Então, quando nós encontramos qual é a nossa função aqui na Terra, ou seja, o que a vida espera de nós, nós vamos sendo mais confortados nas coisas que nós pedimos e nas coisas que nós recebemos, porque sabemos melhor, vamos entendendo melhor porque estamos passando por aquelas situações. E tudo isso prestando atenção entre o nosso ideal e o esforço que nós estamos fazendo para atingir esse ideal. E também prestar atenção entre a nossa promessa e o que nós estamos realmente realizando. Então os sinais que nós estamos recebendo para saber se estamos no caminho certo são a sincronicidade e prestar atenção no ambiente para saber o que nós estamos recebendo. Respondendo à pergunta, nós estamos recebendo o que nós pedimos? Muito provavelmente nós estamos recebendo o que nós pedimos. Não exatamente da forma como nós gostaríamos, mas da forma que nós precisamos. Então, se nós começarmos a prestar atenção nos nossos propósitos de vida, no que a vida espera de nós, e se o que nós estamos realizando está em sincronicidade com os desígnios de Deus, com os desígnios do universo, nós vamos realizando as atividades de uma forma mais harmônica. E assim o nosso sofrimento emocional vai diminuindo. Nós vamos tendo entendimento das coisas que acontecem conosco. Boa noite, Noêmia. Entrou também aqui. Vocês entraram bem no finalzinho da live. Mas a live vai ficar na gravação aqui no IGTV, no Facebook e no YouTube também. Então, caso vocês queiram assistir mais tarde, em outro momento, vai ficar disponível também para assistir. Eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, alguma reflexão, alguma coisa que tenha chamado a sua atenção para que você possa aplicar agora na prática. E você que está assistindo essa live ou a gravação dessa live, escreva um comentário
caso ainda não tenha inscrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe para que outras pessoas possam ver e divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos e até minha próxima live, ou até o meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. A Elza escreveu: esplêndida conclusão, muito bom mesmo. Muito obrigado, Elza. Minha mãe escreveu: muito prestativa a live de hoje. Parabéns, Hugo. Boa noite. Obrigada. Obrigado, mãe. Boa noite. Yolanda Cavalcante escreveu: nossa, me ajudou muito. Me sinto mais leve. Obrigada. Obrigado, Yolanda. Boa noite a todos vocês.